Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Antes de entrar na palavra de hoje, como a maioria sabe, nesse feriado da pátria, eu, o pastor Mateus, o Geraldo, mais o Code, estivemos lá em Panorama, na Assembleia Geral, e ali ficou definido a renovação da nossa nomeação, tanto a minha quanto do pastor Mateus, para mais 2 anos. Então, 2024 e 2025 nós seguiremos junto com essa igreja, que foi uma grande alegria pessoal para mim. E também foi para o pastor Mateus, que não está aqui, porque ele, atendendo a um pedido da igreja de Curitiba, está nesse momento pregando lá. E um plus para nós, para nossa alegria também, o casal Daisuke e Vitória Rattori foram nomeados cooperadores da nossa igreja também. Louvado seja Deus. Que coisa boa. Então, vamos ter 4 obreiros a partir de então. E quero aproveitar para dizer que nessa semana agora, a partir de amanhã até sexta-feira, eu e o pastor Mateus estamos sendo abençoados por essa igreja para participar de um congresso de pastores e líderes em Belo Horizonte. Então a gente vai estar ausente para ser ministrado. O pastor também tem que receber. Então estaremos lá. Não vamos poder atender pastoralmente a igreja, mas acabou de sair do forno, né? O novo casal de cooperadores, eles vão, na medida do possível, estar atendendo. Então canalize as necessidades para eles, tá bom? Daí Vic, espero que não tenha muito trabalho essa semana. Mas ok, vamos entrar no texto de hoje, que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 12. O título é Pés no Chão, Esperando. 3 ao 12, diz aqui a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e a circunstância para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado do céu, coisas que até os anjos anseiam observar. Pai bendito, nós estamos na Tua presença, nos expomos agora
aquilo que o Espírito tem a nos ministrar através da exposição da tua santa palavra. Fala conosco, Senhor, porque a tua igreja ouve. Em nome de Jesus. Amém. Pés no chão é a nova série que foi iniciada semana passada, né, que a cooperadora Vitória fez a introdução. E se você perdeu, eu recomendo, né, que você vá lá no nosso canal no YouTube e assista. Como ela já disse, Pedro aqui escreve essa carta, né, de 1 Pedro para 5 províncias da Ásia Menor, que se encontra hoje na atual Turquia, né? Eram crentes que estavam enfrentando lutas, perseguições e grande sofrimento. Portanto, isso tem a ver conosco, né? Que crente hoje não enfrenta sofrimento? A palavra de Deus, inclusive, promete: todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, porque o jeito de viver do crente consagrado vai na contramão do mundo. Por isso não dá para ser crente fiel e ser politicamente correto ao mesmo tempo. Porque o politicamente correto hoje, via de regra, significa andar de mãos dadas com o mundo. É uma afronta ao nosso Deus. Por isso, cada vez mais é difícil ser um crente fiel e bem visto por toda a sociedade. Agora, quando você enfrenta tempos assim, de luta, e você que está enfrentando, eu sei que boa parte de nós está enfrentando lutas. Qual é o seu grande anseio, seu primeiro anseio? Quando você está numa luta muito grande, qual que é o primeiro anseio? Que essa luta acabe. Não é? Ou você fala assim: Deus, eu quero ficar mais forte, né? Eu aguento um pouquinho mais. Quem está assim hoje? Quem está assim hoje? Levanta a mão. Olha, muito bom, temos 2. Mas, via de regra, nós queremos que acabe, né? Que Deus abrevie o tempo. Parece que o calendário de Deus não anda, né, engrenado com o nosso calendário, e é muito complicado. E se a gente não recebe de Deus o cessar desse sofrimento, a gente ao menos espera da parte de Deus força para proceder, para resistir, para não desistir. Não é verdade? A gente espera pelo menos isso, né? E nessa carta, a gente vê logo no início que Pedro ele não nega o sofrimento que é real. Porque o crente não é o ser alienado, que finge que a coisa não está acontecendo, que vai cantando, né, feito bobo, fechando os olhos para tudo aquilo que está acontecendo. Não, no mundo real a coisa é pedreira. Pedro não faz nada disso, né? Ele não nega, mas ao mesmo tempo que ele não nega, ele lembra de algo tão real quanto o sofrimento e que não pode ser esquecido. Escreve hoje, geralmente a gente descobre quem escreveu, se você não leu o remetente, se você pegar só as folhas. E era comum nessas cartas, a gente vê todas as cartas do Novo Testamento, que o remetente está no começo. Né? Por quê? Porque as cartas, diferente das nossas, eles eram pergaminhos, né? Eram rolos, eram enrolados. Então a pessoa teria que ler até o final do rolo para descobrir quem foi, e é muito trabalho. E a gente sabe, né? A gente recebe milhares de e-mails, não é? Olha, 99% dos e-mails eu nem leio, eu deleto. Eu jogo para a lixeira. Porque você sabe quem mandou. Agora, quando a pessoa é importante, ou aquela empresa para que você está pleiteando o emprego, é o primeiro que você abre. Né? É o fornecedor, é alguém que você está querendo muito, você abre primeiro. Era assim a carta, era logo no começo. Começou a abrir o rolo, está lá. Pedro escreveu. A igreja que estava em sofrimento falou assim: gente, essa carta é importante. É o apóstolo Pedro que está escrevendo. Então o povo já lia com mais ânimo. E logo depois de saber que era Pedro,
eles receberam uma boa notícia. Porque em tempos ruins é bom receber uma boa notícia, não é? Eu não sei como é que é você, mas pastores costumam receber, acho que 90%, eu não tenho uma estatística muito certinha, mas eu vou chutar, 90% das mensagens que eu recebo é doença, é problema familiar, problema conjugal, é coisa assim. É pedido de oração. Não tem problema, pode continuar mandando. Mas de vez em quando a gente assim está bem cansado. E aí alguém fala assim, pastor, né, e traz uma boa notícia, como é bom. Aqui, eu acho, vamos dar uma dica aqui, gente. Quando tiver uma boa notícia para dar no WhatsApp, fala assim, a notícia é boa. Aí eu vou ler primeiro. E é tão bom. Quando tem uma enxurrada de coisa difícil, e continue mandando, não tem problema. Eu atendo, né, eu oro, eu vou atrás. Mas quando tem notícia boa, que coisa boa que é. No meio de uma enxurrada de coisa difícil, uma notícia boa. E todo mundo que uma notícia boa sabe disso, né? Que eu falo assim, puxa, como é bom receber uma notícia dessas. Então, ele faz isso. Essa igreja que estava vivendo uma pedreira, depois da introdução, ele começa lá, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele está dirigindo essa carta e lembrando, olha, vocês foram regenerados. Foram regenerados. Os crentes não foram regenerados por esforço próprio, porque decidiram ser regenerados, porque se dedicaram para isso, porque fizeram sacrifícios, não. Ele está falando que a obra é de Deus. A obra é de Deus. É Deus quem operou essa transformação. Se você é crente hoje, mais do que qualquer coisa que você tenha feito, Deus tomou iniciativa e Deus começou uma boa obra. A gente simplesmente dá liberdade para o Espírito, e por isso tem crente que vai mais rápido, crente que vai mais devagar, e alguns crentes, infelizmente, pensam em desistir. Mas ok, para que Deus te regenerou? Para que Deus regenerou esses crentes que viviam na Ásia Menor? E ele fala, olha, para uma viva esperança. Para uma esperança viva. Esperança viva. Acredito que quando Pedro escreveu isso, esperança viva, ele tinha em mente aquilo que aconteceu mais ou menos 30 anos antes dele escrever. Pedro aqui já tinha mais de 60 anos. Quando ele tinha por volta de 30 e poucos anos, o que aconteceu? Um dia, ele estava no momento mais negro da sua existência. Um dia ele acordou e ele estava completamente desesperançado. Ele estava abatido. Ele olhava para o horizonte e não via nada. Apenas cinza, cinza e cinza. Ele não tinha motivos para viver. E então, nesse dia, aliás, depois de 3 dias assim, Pedro se dirige para um lugar chamado Gólgota, caveira. Porque ali estava enterrado a sua esperança, Jesus Cristo. Mas quando ele chega ali, ele vê que o túmulo estava com a pedra removida. Eles entram no túmulo e descobrem que estava vazia. E então ele olha para João, o seu colega, e diz, cara, ele não está aqui. A sua esperança tinha ressuscitado, a esperança viva. Ele pôde falar de esperança viva aqui porque a sua esperança estava vivo. E vivo permanecerá para sempre e sempre. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, o fundamento da nossa fé é o Cristo ressuscitado. Ele está dizendo isso aqui. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está vivo. O seu Senhor está vivo. E a igreja parece que está morta.
o seu objeto de devoção, o seu Deus, aquele que sustenta a sua esperança, ele ressuscitou e está vivo, irmãos. 1 de Coríntios, capítulo 15, versos 14, 17 e 19. Ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Paixão. Está aqui. Se Cristo não ressuscitou, se a nossa esperança não está viva, então não tem um povo mais desgraçado neste mundo do que nós, que vivemos uma grande ilusão e no fim a gente vai dar com a cara na porta. Mas Jesus ressuscitou, por isso a nossa fé não é vã. Por isso a pregação do crente faz sentido. Por isso a gente pode entender que de fato fomos regenerados. Agora, esperança para quê? Esperança para quê? Que tipo de esperança? Versículo 4. Para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. Amados, os crentes, esses aqui para os quais Pedro estava pregando, como falei, estavam vivendo dias negros. Muita luta. Perseguição atroz. E Pedro estava fazendo algo muito importante. Ele estava deslocando a atenção desses crentes. Porque quando a gente está mergulhado na luta, no sofrimento, a gente só consegue olhar para isso, não é? A gente gasta toda a nossa energia e atenção para esse problema. A gente esquece o mais. E às vezes a gente esquece as coisas importantes. Então Pedro estava deslocando do problema para algo eterno, aquilo que era importante para eles. E uma coisa muito boa aqui. Ele aponta, a gente viu lá na semana passada, com a Vicky, ele chama o povo aqui de peregrino, né? Os eleitos dispersos. Peregrino é aquele que está onde não é a sua casa, né? O peregrino nunca está na sua casa. Ele está a caminho de um destino. Aquele lugar não era a casa deles. A gente viu isso semana passada. Esse mundo também não é nosso. Aqui não é nossa casa. A gente estava vendo na escola bíblica dominical, nessa manhã, sobre idolatria. O segundo mandamento do decálogo. Não farás para ti imagem de escultura. E a gente estava vendo ali que ídolos, diferente do que muito crente pensa, não são apenas aquelas imagens. Mas é tudo aquilo na qual a gente deposita a nossa esperança, deposita expectativas que deviam ser depositadas apenas em Deus. A gente cria muitos substitutos. Às vezes ídolos estão aqui. Não precisam estar na nossa frente materializado. Ídolos. E a gente, muitas vezes, perde a razão de viver, a alegria nessa vida, porque a gente coloca o nosso coração em ídolos, e quando esses ídolos nos decepcionam, e 100% das vezes, os ídolos que nós erigimos no nosso coração, vai fazer a gente quebrar a cara. Sempre. E muito crente, às vezes, não consegue se levantar, porque aquilo que o derrubou era o seu ídolo, era o seu Deus. E Pedro falou assim, não, vocês são peregrinos. A gente tem uma esperança. E a nossa esperança está ali. Nós pisamos o pé na terra, mas o nosso destino é o céu. Ele está deslocando, falando, gente, a gente está aqui de passagem. Lembra que a Vite falou que ela passou lá no Nordeste, né, o dia inteiro, naquele sertão bravo, aquele suor danado, aquela poeira. Né, a caatinga saiu do Nordeste e foi nela. Né, toda catingada e sem poder tomar banho. Mas ela aguentou, porque ela sabia
né? Era um bibelô, né, gente? Dá para imaginar ela catingada? Não dá. Mas ela aguentou por quê? Porque ela falou assim, minha casa não é aqui. Né? Isso aqui tudo vai acabar. Um dia eu vou poder tomar uma ducha fria, né? Passar o meu perfume preferido e ficar cheirosa, para quando eu voltar, o Dai não aguentar. Era essa a ideia. E Pedro falou assim, gente, é o céu o nosso destino final. A cidade de Deus. A Jerusalém celestial. O lugar onde a gente vai desfrutar da plenitude de alegria. O lugar de eterna bem-aventurança. Que coisa boa. Gente, vamos deslocar um pouco. A gente fica muito olhando ali e perde o todo, o mais importante, o destino final do crente, daquele povo de 2000 anos atrás, e também nosso, é estar lá, o lugar onde Jesus Cristo já foi antes e já preparou para mim e para você. Já tem uma plaquinha lá em cima, e nela está o seu nome. Louvado seja Deus. Paulo está dizendo isso. A casa do seu pai não é aqui. Aqui é passagem. Versículo 5. Ele fala que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Quanto mais anos a gente tem, mais experiências de desapontamento nós já tivemos. É ou não é? Todo mundo aqui já teve. Eu já vi criança desesperançada porque teve pai ou mãe que prometia e não fazia. É uma das coisas mais terríveis. É criança ser desapontada pelos pais. É inevitável que seja desapontado. Mas que seja por seus professores, por seus colegas, seus amigos. Pai e mãe não devia cometer tamanho pecado. Mas, por mais que a gente ame, vamos falar a verdade, por mais que você seja uma boa mãe, um bom pai, logo, logo, o Noah vai nascer, Noah Hattori. E esses pais são amorosos, vão amar. Mas são humanos. E vão falhar. Não vão falhar por problema de caráter. Às vezes nós falhamos por mera limitação humana. Tem pai que fala assim, filho, papai vai viajar, mas não chora, papai vai voltar. Quantos pais crentes não prometeram isso e nunca voltaram? Não porque abandonou, porque teve um acidente e morreu, porque teve um problema sério e não conseguiu voltar. O desejo era, mas a limitação. Agora, quem faz a promessa e quem garante a promessa é aquele que não pode mentir, que não pode falhar, que não decepciona jamais. A sua esperança está garantida, porque ela é garantida por Deus, diz a palavra de Deus. Pedro está falando assim, gente, quem garante, o fiador disso tudo aqui é Deus. Essa promessa está guardada no céu. Então, bom ânimo. Pedro está levantando esse povo. A gente não pode esquecer. Eu não sei qual que é a sua história de vida. O quanto já te feriram, o quanto já te enganaram, te decepcionaram. Mas esse que faz a promessa não decepciona jamais. Versículo 6. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Exultam. Exultar é mais do que uma alegria. Alegria a gente sente quando você sente alegria? Quando você acorda de manhã, por exemplo, né? E o seu filho, antes de falar assim, mãe, cadê meu café da manhã? Fala assim, vai te dar um beijo e fala, mamãe, eu te amo. Quem experimentou isso hoje? Antes de falar assim, mãe, o que tem para comer? Tem filho que pensa que isso é saudação da manhã. O que tem para comer? Deixa eu falar para você, filho. Saudação é falar assim, mamãe, bom dia. Eu te amo. Né? Que bom que eu moro com você ainda. Né? Espero que você não fale isso quando tiver 72 anos de idade, né? Mas saudação, isso é uma coisa alegre. Agora, exultar é muito mais do que alegria. É uma alegria elevado a N. Exultam
com alegria. Geralmente a gente pensa nessas horas de dor, única coisa que cabe é paciência, né? Eu tenho que ter paciência, eu tenho que aprender a suportar. Gente madura, gente adulta, aguenta as lutas. Mas aqui ele está falando de crentes que estavam experimentando grande alegria, não uma alegria, mas grande alegria, em meio à tristeza e todo tipo de provação. Veja que Pedro não está falando assim que a tristeza não existe. É terrível, né? Quando alguém vem e abre o coração, às vezes tem pais que faz isso, né? Tios. A criança vira e sai, está doendo, fala, não é nada não, filho. Vai passar, está negando a dor dele. Ou então, ferida do coração. Né? Adolescente, jovem, sofre muito do coração, né? Decepção amorosa. E como tem 15, 17 anos, a gente fala assim, a gente sabe o que vai passar. Adulto sabe, porque está vivo. Ó, o Marcos está vivo. Levou quantos fora na vida, Marcos? Muitos. Está vendo? Muito, está vivo. E louvado seja Deus que levou fora, né? Senão não ficava com essa. Já agradeceu a Deus hoje? Tá, motivo de alegria. Está vendo? Esquece, a gente tem muito motivo. Se você não tem, pergunta para mim que eu te dou. Ele então aqui não está negando. Ele falou assim, olha, em meio à tristeza ele está falando. Porque o crente mais cheio de fé, mais consagrado, mais cheio do Espírito Santo, sofre, chora. Recebi essa semana a mensagem de um jovem, que está jejuando, está orando, está buscando. Está numa semana de consagração. E mandou mensagem chorando, falando do seu sofrimento. E eu falei assim, eu estou buscando a Deus. E ele está com tantas experiências com Deus, mas ao mesmo tempo está chorando. Está passando por um momento de dor real. E eu reconheci aquela dor. Mas sabe por que os crentes conseguiam aguentar? Pela mesma razão, guardado as devidas proporções, que a Vicky aguentou a Catinga naquele dia. O texto fala que o sofrimento é por pouco tempo. Pouco tempo. Agora, esse negócio de pouco ou é muito, grande ou pequeno, é muito relativo, né? Depende do referencial. Agora, no caso aqui dessa igreja, eram anos de luta e perseguição. Não poucos desses que estavam sofrendo, sofreram até morrer. Então, como pouco? Se alguém está sofrendo e vai sofrer até a sua morte, a gente fala assim, então sofreu para sempre. A vida toda. Como pode dizer pouco? Como que Pedro não nega e ao mesmo tempo tem coragem de falar isso? Pouco tempo. Como eu disse, depende da referência. Se você fala para um senhor de idade, César, senhor de muita idade, falou assim, olha, não, a gente vai, mas espera aí um mês. Gente, ele consegue esperar na boa, né? Você pega um jovem feito code, um mês, gente, é muito difícil. Né? Porque pelo tempo que o César viveu e o Code viveu, um mês é quase metade da vida do Code. É difícil aguentar. Referência. Agora, olha só o que Paulo fala, ele seguindo na mesma linha, lá em 2 de Coríntios capítulo 4, versículo 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, olha só, ele está usando, está indo na mesma linha, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê
é eterno. Leve e momentâneo, pouco tempo. O povo lá em Corinto também estava passando perrengue bravo. Por que eles falam desse jeito? Porque eles estão comparando a nossa existência aqui limitada com a existência eterna que nós teremos. Diante da eternidade, qualquer coisa aqui é nada. É nesse sentido, o crente, então, tem que pisar os pés aqui no mundo, viver essa realidade, mas não esquecer que aqui não é a nossa casa. Nós estamos no sertão nordeste. Esse sofrimento é a caatinga momentânea, aquilo que nos aguarda. Porque se o crente não pensar desse jeito, que é o pensamento do jeito que a Bíblia nos ensina, a gente não vai aguentar, não vai suportar. E o que a gente ganha com isso então, pastor, pensando desse jeito? Ora, é o seguinte, tem dois crentes, aquele que vive pisando aqui e com a mente nos céus, e aquele que vive aqui e só tem a mente aqui. Ambos vão viver a mesma vida. Só que aquele que tem a mente nos céus vai poder experimentar em meio ao sofrimento a alegria. Que aquele que só olha aqui jamais vai ter. Uma vai ter a vida desgraçada e outra vai ter uma vida abençoada. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A gente vai ter a mente arejada, um coração leve, uma existência significativa. O problema é que as igrejas nossas estão cada vez mais materialistas, é a verdade. O dinheiro tem sido o grande Deus oculto. Tem sido a amante da igreja e dos crentes. Em nome do lucro, em nome de uma vida boa, a gente vai relegando Deus às esquinas da nossa vida, às margens. E a gente saca Deus na hora da necessidade. E só consegue se lembrar de Deus quando mais precisa. E sendo que a gente precisa de Deus sempre. Para que a nossa vida, ela seja uma vida cheia de vida. E essa tristeza, o texto está dizendo aqui, ela se trata de uma prova. É o que ele explica na sequência, verso 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Então ele está falando que os sofrimentos que a gente enfrenta hoje aqui são meios através dos quais a nossa fé vai ser comprovada. Geralmente a gente fala fé como aquilo que a gente precisa para conquistar, para avançar, né, para vencer. Mas aqui a gente está vendo que a própria fé, ela pode ser lapidada, né, pelo sofrimento. E ela comprova que a sua fé é genuína, ele está dizendo o texto. Portanto, se você está enfrentando um sofrimento hoje, lembre-se disso. É possível que a pessoa que está do seu lado esteja sofrendo. E você também está sofrendo. Se você entende isso, você pode olhar para alguém que está do seu lado. Olha quem está com cara mais de sofrimento aí. Falei assim, irmão, você está com cara de sofrido. Você fala, ei, Deus está polindo a minha fé. Já pensou nisso? Deus está polindo a minha fé. Todo mundo que comprou um carro novo, ou o carro é novo, pode ser até usado, né? Mas quando você compra o carro, você lava o carro todo dia, não é? Dá aquela polida, você deixa o carro brilhando. Né? O marido tem que conseguir fazer a barba no capô do carro, tem que estar brilhando. E é assim. E é gostoso deixar o negócio polindo. E Deus está polindo a sua fé, que coisa boa, né? E Deus está provando. Já pensou? O seu pai está provando a sua fé. E mais do que provando. Eu fico pensando em Jó. Se tem alguém, né, que teve a fé abrilhantada pelo Senhor, foi Jó. E vocês lembram que quando Deus permite Satanás tentar Jó, Deus estava, na verdade, apostando em Jó. E quando você perde a aposta, não é ele que seria perdendo, Deus seria perdendo. A reputação de Deus ia ser manchada. Ele falou assim, não, você já viu, Satanás, alguém como Jó, íntegro, reto? Eu até estendi a mão com tudo que tinha, mas ele não me negou.
Aí Satanás fala, é lógico, o Senhor cobriu ele de bênção, de bondade, pele por pele, e ele vai te negar. Aí Deus falou assim, não pode tocar nele, só não pode tirar a vida, pode desgraçar a vida dele. Deus está falando o quê? Satanás, eu estou apostando, esse cara aqui é meu. Você pode fazer o que for, a fé dele vai segurar esse cara. E Deus foi honrado. E Jó, no final das coisas, das contas, né? Ele cresceu mais. E no fim ele diz o quê? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E Deus foi honrado. Até hoje, nós temos essa história que nos inspira. E é isso que ele está falando aqui. O seu sofrimento é prova, Deus está apostando em você. Você que é um bom pai, uma boa mãe, já deixou o seu filho fazer tarefas que antes a gente vai deixando conforme você acredita que ele pode. Um bom pai é assim. Quando o Natan ficou com 13 anos, a gente veio do interior para São Paulo, ele tinha que ir para o beisebol, falou assim, vai ter que ir para o beisebol, vai ter que ir sozinho. Vai ter que pegar metrô, vai ter que pegar ônibus. Agia como toda mãe normal, achava que ele tinha 3 anos e não 13. Falou, não pode. Eu falei assim, vai, já é homem. Ele dá conta, Chia. Né? Eu deixei, lógico. A primeira vez eu fui com ele. Segunda vez ele foi sem eu falar nada. A terceira vez ele foi sozinho e eu fui atrás, sem ele ver. Na quarta vez ele foi sozinho. Né? Mas porque eu confiava que tinha 13 anos e tinha um moleque de 17 anos que nunca saiu. Tinha um amigo dele, da mesma idade, que ele não conseguia ir no mercado comprar pão. Com a mãe ali na calçada. Né? Porque não tinha condições. O que eu estou querendo dizer é que Deus jamais vai deixar a gente além daquilo que pode suportar, e a Bíblia diz isso. E quando Deus está deixando a gente passar, é tão bom, fala assim, caraca, a gente costuma pensar errado. Fala assim, por que aquele tem uma vida tão boa e eu tenho que crente igual? E às vezes no coração a gente não fala, mas a gente pensa, e eu sou até um crente melhor do que ele. Eu tenho certeza que eu sou um crente melhor. Eu trato a minha esposa melhor do que aquele cara que parece bandido, nem parece crente. E eu tenho que passar por isso. A gente está pensando no inverso. Fala assim, caramba, aquele lá deve ser um crente muito fraco. Porque Deus não deixa ele passar por luta nenhuma. Deus está confiando demais em mim. Meu Deus do céu. O cara não corre 100 metros rasos. Eu estou correndo maratona aqui. Jesus bendito. É perspectiva. Perspectiva. A coisa fica diferente. Senão a gente vai vestir o manto do coitadismo, de criancinha mimada, e não é assim. E Pedro está chamando a atenção da igreja. Gente, vamos começar a enxergar do jeito certo. E fica mais fácil a gente viver. E de manhã cedo a gente levanta, e a luta ainda está ali. E você fala assim, pai, o negócio está ali. O Senhor continua apostando em mim. E eu não quero que o Senhor quebre a cara. Se o Senhor está acreditando em mim, é que eu posso, eu vou. E a tua palavra diz que é por pouco tempo. A tua palavra diz que é leve e momentânea a tribulação. E que vai produzir eterno peso de glória. Palavra do Senhor. Então, queridos, tem crente que só aguenta momento de calmaria. Primeira tempestade dá no pé. Por isso tem tanta gente que já foi crente. A fé é genuína e a sua fé é genuína, amém? A sua fé é genuína. Ela não desiste, ela não se dobra. Ela vai sustentar a sua vida com Deus. E isso vai trazer um resultado lindo. Porque o resultado, o maior anseio do crente não é o próprio bem-estar, mas é que Deus seja honrado, que Deus seja glorificado. Louvor, glória e honra a Jesus Cristo será revelado, diz aqui a carta. Versículo 8. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. À exceção do próprio apóstolo Pedro, todos esses que estavam lendo a carta não tinham visto a Jesus. Por isso ele fala, olha, mesmo não tendo visto, vocês amam. Pedro
tinha visto aquele que anunciava. É. Ainda que Jesus permitisse a dor, não retirasse o motivo das lágrimas, eles continuavam crendo e exultavam com alegria indizível e gloriosa. A fé em Jesus Cristo produz isso, irmãos. O verdadeiro crente experimenta isso. Por quê? Porque quem é crente no Senhor Jesus Cristo, ele tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele produz isso. Por isso, a alegria do crente não é uma alegria falsificada, uma alegria forçada. A Bíblia, lá em Gálatas 5:22, fala que a alegria é fruto do Espírito Santo. O fruto, ele é natural. Ele surge. A laranjeira nunca teve que se esforçar para produzir laranja. Ela vai produzir laranja. Ela vai produzir. O crente que tem o Espírito Santo, ele vai experimentar alegria. E eu já vi gente falando assim, pastor, não consigo entender em tudo isso. Eu tinha sentido paz. Tem gente que pensa que eu estou negando a realidade. Pastor, eu não estou. Mas eu estou experimentando isso. Isso é real. Eu falei assim, sabe por quê? Porque você é crente, irmã. Porque o Espírito Santo é real, você está vivendo essa realidade. E ele está dizendo também, né, que eles estão experimentando isso. Olha o que Jesus fala em João 20:29. Porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Jesus fala isso para Tomé. Feliz, sim. Se quem não viu e creu, como era esse povo aqui da Ásia Menor, e também nós, porque aqui ninguém viu Jesus, né? Todos nós que não vimos, nós também somos felizes, somos bem-aventurados, somos abençoados. Somos abençoados por quê? Porque quem crê não será condenado. Já tem garantido a vida eterna. Assim, né, eles que amavam, eles que criam em Jesus e ao mesmo tempo atravessaram o vale do sofrimento. Apesar de Jesus permitir a dor, apesar de Jesus não retirar, e como foi falado aqui, cessar o tempo da dor, eles exultavam com alegria. É só o crente mesmo que pode experimentar isso. A genuína fé em Jesus Cristo faz a gente experimentar essa alegria. Pedro viu com seus olhos, amados irmãos, aquele que disse isso. Felizes os que não viram e creram. Você crê em Jesus Cristo? Você é um abençoado. Você tem motivos para se alegrar. Você é um abençoado. E creia, o seu sofrimento hoje é apenas uma prova daquele que está apostando em você. As provas que a gente faz com os nossos amigos é para ganhar deles, não é? O pessoal faz isso no serviço. Eu duvido você fazer isso aqui. Se você fizer, eu te dou uma caixa de cerveja. Né? Aí, nesse caso, se você ganha, você perde ao mesmo tempo, né? Porque se você beber essa caixa de cerveja, a coisa não vai prestar. Mas a aposta que Deus faz é apostando que a gente vai ganhar, que a gente vai vencer. Todo mundo vai vencer. Essa salvação que nós temos hoje, irmãos, ele está dizendo, a partir do versículo 10, foi anunciado lá pelos profetas. Olha só que coisa boa. Foi a respeito dessa salvação, dessa herança, dessa esperança, que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. Olha que coisa bacana. Eles estavam anunciando que Jesus viria. Não apenas Jesus viria, mas que Jesus sofreria. Jesus sofreu, passou por tudo aquilo. Não é porque ele falhou, porque a missão dele não deu certo, porque em algum momento as coisas deram errado. Ele sofreu, o sofrimento dele já estava predito. Já fazia tudo parte do plano de Deus, para você e para mim. Então ele está falando assim, olha, os profetas já tinham profetizado, mas não apenas o sofrimento. Porque na Bíblia, para o crente, nunca termina em sofrimento. Ele fala o quê na sequência? Olha só que coisa gloriosa. E as glórias que se seguiriam àquele sofrimento. A glória sempre vem depois do sofrimento.
Depois daqui, a gente vai estar lá. O sofrimento não é a palavra final da sua vida. Não é o estado final da sua vida. O crente tem essa esperança. Que coisa boa! E a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês. Olha só, os profetas, quando falaram no Antigo Testamento, não foram para eles, foram para nós. Para nós. Por isso o crente tem que ler a Bíblia. Como que você pode? Gente, aquele povo que escreveu de algo que eles não entendiam direito. Eles falavam de Jesus sem entender bem sobre Jesus. Para eles era um mistério, algo glorioso demais. Como que o próprio Deus vai sofrer? Como o próprio Deus vai se encarnar? Como o próprio Deus vai assumir sobre si o meu pecado? Eles não entendiam. A gente entende. Ele escreveu tudo aquilo para nós e a gente não lê. E a gente não conhece. O crente tem que ler e falar assim, olha, ele está falando em outras palavras que a Bíblia foi escrita para mim e para você. Para vocês. Quando falaram das coisas que agora eles foram anunciados por meio daqueles que lhe pregaram o Evangelho pelo Espírito enviado do céu, coisas que até os anjos desejam observar, anelam perscrutar, até os anjos. Os anjos vivem na presença de Deus, mas esses anjos que estão na presença de Deus, estavam e continuam na presença de Deus. Que coisa misteriosa, né? Eu fui pesquisar João Calvino sobre esse termo, os anjos anseiam observar. Ele diz que Pedro está dizendo aqui, é que isso nos é prometido. Os anjos desejam ver essas coisas realizadas. Os anjos desejam ansiosamente ver o reino de Cristo, cuja imagem viva é apresentado no Evangelho. O desenrolar disso tudo, os anjos sabem, mas eles não estão vendo. E eles querem ver. Eles querem ver o cumprimento disso tudo. Eles querem ver, por exemplo, a igreja que sofre, perseverar e manter, e ir até o fim. E depois, com o coroamento disso tudo, a glória de Deus sendo manifesta. Os crentes experimentando essa alegria. Eles anseiam em ver o cumprimento disso tudo. O último capítulo da história, ele vai saber que nós, hoje, que aqui estamos, não desistimos. Nós não amaleramos. Que a gente foi até o fim. E porque a gente foi até o fim, a gente esperou. Mas não foi até o fim arrastando, porque o crente não é aquele que anda triste. Ô cara, vamos lá, a gente vai fazer um happy hour. Vamos lá ver. Ai, não posso. A minha igreja não deixa. Ô cara, as meninas lá estão dando sopa para você. Eu já vi alguns jovens dessa igreja. Moças se oferecendo para ter relação sexual, ela se colocando na bandeja. Tó. Ele podia falar assim, puxa, aí eu, não dá. Puxa, bem que eu queria, mas não posso. Né? Senão eu vou ser disciplinado na minha igreja. É um crente que tem um arrependimento errado. Né? Os anjos querem ver o quê? A gente pegando e mantendo postura. E alguns, quem sabe, né, tendo prejuízos por amor a Deus, por causa da sua fé. Porque há sofrimentos que só existem porque você é crente. E tem gente que falou assim, depois que eu me converti, eu comecei a ter sofrimentos que antes eu não tinha, e é verdade. Porque como falei, a gente anda na contramão do mundo, mas os anjos desejam ver o quê? Aquilo que Deus quer ver. Que a gente pega e continua, mas não tristes, abatidos, mas exultando com indizível e gloriosa alegria. Porque nós temos os pés no chão, mas a nossa mente nos céus. Crente vitorioso. E aí isso vai impactar as pessoas que estão ao nosso redor. Falei, como que você pode passar por tudo isso e ainda ter brilho nos olhos? Como é que você passa por tudo isso e ainda consegue pensar no outro? Ter bondade no coração? Porque a nossa mente está nos céus, amém, irmãos? Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a perseverar. Eu acho que vai ser mais do que o Brasil ganhar o hexacampeonato. Os anjos vão fazer ola, vão vibrar, vão soltar rojões, porque eles desejam observar tudo isso. E quando chegar aquele dia, o arcanjo Gabriel falou assim, Senhor, a gente pode soltar os rojões agora, porque a gente não está aguentando. Porque o teu povo está chegando. Eles venceram, eles não desistiram. Curva sua cabeça em nome de Jesus.
Oh Deus Santo, tudo isso é tão glorioso. Como nós queremos, Senhor, que seja uma realidade em nós. Principalmente aqueles que estão derramando lágrimas, e algumas lágrimas parecem até ser lágrimas de sangue. Dores, sofrimento, injustiça. Ó Deus, pessoas tão piedosas, mas enfrentando tudo isso. E nós não queremos viver como derrotados, porque nós somos os vitoriosos. Nós não queremos viver, Senhor, com a cabeça baixa, arrastando os pés. Temos que viver, Senhor, com a cabeça erguida, mirando Jesus e a promessa garantida pelo nosso Deus e Pai. Senhor, Espírito Santo, o Senhor está aqui. Toma, Senhor, essa palavra e inocula na alma e no coração daqueles que mais necessitam. Queremos viver, Senhor, de maneira a honrar Jesus Cristo. Ó Deus, a revelar para o mundo que o Deus que habita em nós faz toda a diferença. Ó Deus, no colégio, na universidade, no trabalho, na vizinhança, no meio da família, dentro das nossas casas. Senhor, queremos exalar o bom perfume de Cristo. Oh, meu Pai, não fazer deste mundo e nesse mundo o nosso palácio, mas construir esse palácio, ó Deus, nos céus. Colocar toda a nossa esperança e expectativa lá, pisando com responsabilidade esse chão, porque aqui temos uma missão. Então renova, meu Deus, a fé, o ânimo, a esperança da Tua igreja nessa manhã. Permita, Pai, ó Deus, que a ação do Teu Espírito nas vidas aqui, por meio da Tua palavra, venha fazer com que o sono dessa noite tenha uma outra qualidade. E essa semana seja enfrentada, Senhor, ó Deus, com alegria, com exultante alegria. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém.